Fala, meu querido, canal Bad Draw na área. Eu não sei como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui, mas a minha foi meio clichê. E eu vou te contar um pouco dessa história, passando até por alguns detalhes mais íntimos, nem tão íntimos, né? Dá pra gente rir junto de algumas coisas que se passaram. Tô fazendo assim para mostrar o detalhe aqui do meu boné, muito maneiro, do Stranger Things aqui. Bonezaço, maneiraço, né? Já curte aí o vídeo só por causa desse boné maneiríssimo, né? Mas eu quero saber também da sua história, como é que você chegou a ser conquistado por tecnologia. Eu sei que a tecnologia, ela tomou o mundo, né? Que o mundo hoje é todo tecnológico. Você quer usar dinheiro, você usa tecnologia. Você quer conversar com amigos, tecnologia. Eu sei, mas existem pessoas que trabalham com tecnologia, que fazem da tecnologia a sua ferramenta primária de trabalho. Existem pessoas que têm um trabalho e que a tecnologia é um meio de exercer o trabalho, mas existem pessoas que de fato usam a informática, os meios web, como o próprio trabalho. É disso que eu estou falando. Como que você chegou a isso? Né? Deixa eu começar a te contar a minha história, né? Cara, quando eu falo assim, o meio ortodoxo, meio clichê, né? Eu era aquela criança que na minha casa desmontava os produtos eletrônicos, sabe como é que é? Eu não sei se toda criança faz isso. Os meus filhos, raramente eu vi um filho meu fazer isso. Eles não se interessam tanto quanto eu me interessava ali na minha infância. Eu desmontava rádio, telefone, joysticks, brinquedos eletrônicos, tudo eu queria ver como funcionava. E não me preocupava muito em como abrir a coisa, sabe como é? Hoje você, né, eu tenho a consciência de que eu devo parafusar, desparafusar e prestar atenção em como é feita a montagem para que depois ele volte a funcionar. Mas naquela época bastava pegar uma faca da minha mãe ou uma colher, abrir ali e ver como era por dentro. Claro que eu não entendia absolutamente nada do que estava rolando, né? Mas bendito o dia que o meu irmão mais velho apareceu lá em casa com um Atari, um videogame Atari, e eu fiquei sabendo que era um videogame, sabe? E aquilo me encantou, porque existia uma relação entre uma coisa que eu fazia num joystick, né? E uma resposta na tela. Então a tela respondia a um estímulo, né? Do joystick, e eu achava aquilo encantador, mas ainda, né? Olhava só com a visão de um amante, né? Daquilo ali, da diversão. O Atari foi assim um desabrochar de uma paixão pela tecnologia, mas a TV também trouxe essa paixão, assim, né? Eu ficava muito encantado de ver, não as pessoas na TV, sabe como é? Uma pessoa na TV. Não, de ver como a TV era capaz de produzir efeitos, aqueles textos passando, a música, as animações, os desenhos animados, aquilo tudo me intrigava. Como é que aquilo era feito, né? O próprio, né, liquidificador, os brinquedos eletrônicos, as coisas em si, né, são coisas que assim encantam de você olhar. E de contato com o primeiro computador da minha vida, a primeira impressão que eu tinha era que o computador ele era uma espécie de videogame hiper avançado com a capacidade de rodar milhares de jogos, né? Essa foi a primeira impressão que eu tive de um computador. E depois eu descobri que ele era uma caixinha de possibilidades, né? E aí foi uma paixão que dura até hoje. Eu lembro de sentar diante do computador e ficar, atravessar dias, sabe? Olhando para aquela tela, esgotado de possibilidades já, mas encantado com o que poderia fazer, sabe? Porque, afinal de contas, o próprio computador, ele estimulava a curiosidade do porquê que ele funcionava. O que fazia aquela máquina? Não é o que eu poderia fazer com a máquina, era por que ela funcionava da maneira que funcionava. Como é que alguém fez com que, ao apertar-se esse botão, um texto aparecesse lá e aquele texto depois compusesse uma lista, sabe? Aquilo me encantava de uma tal maneira que eu ficava praticamente magnetizado
pelo computador, né? Eu lembro de uma época, eu te falei que eu ia chegar numa parte meio, meio delicada aqui, que tinha uma época que eu vivia grudado de fato no videogame e grudado no computador, aí, né? E as crianças já entrando ali em fase de namoro, relacionamento e tal. E eu sempre falo, né? As meninas, elas são muito avançadas nesse processo. Às vezes a gente, homens, né? Olha para as coisas assim, achando que a gente é dominador desse processo de relação e, na verdade, as meninas, né, as garotas, elas estão muitas vezes muito avançadas nesse processo de tomar território, né, de criar ciladas, de criar situações para injetar os meninos, né, em situações. E as meninas me procuravam, iam né, dentro do meu quarto, assim, vamos sair e tal, vamos pegar uma praia, elas cheias de maldade, eu sem maldade alguma, eu dizia, não, eu tô passando das fases de Donkey Kong, tô jogando Zelda, né, tô aqui até com a camisa do Zelda, tô jogando Super Mario, essa era a minha voyage, né, essa era a minha grande viagem ali naquele momento, era viver essa paixão ali pela informática, que para mim tem muitas vertentes, jogos, games, produção de mídia, tudo isso é informática. E quando você percebe que, na verdade, né, a informática ela é muito parecida com a vida, né? Porque o que acontece? Existe uma peça do computador que ela precisa receber um estímulo que vem de outra peça, ok? E, na verdade, essas peças, elas mandam um estímulo para a nossa visualização ali através de linguagens de programação, ok? E se você parar para pensar, o corpo ele é assim também. Porque o corpo ele é todo movido, nosso corpo, o corpo humano, o corpo ele é todo movido a estímulos que você faz e dependendo da área e região que você afeta no teu sistema, né, no teu cérebro, e da quantidade de neurônios que são ativados pelos estímulos, né? Estímulos esses que se comunicam cérebro-corpo, corpo-cérebro, de lá para cá, daqui para lá, entendeu? Do externo para o interno, dependendo, aí são produzidos comportamentos, entende? Então, se eu pudesse fazer uma analogia à máquina, ao computador, eu diria que o computador, né, é uma tentativa do homem de produzir a sua imagem e semelhança. Caraca, agora eu fui muito ousado. Mas eu sustento essa minha ideia com base nisso que eu falei e também em outros princípios. Claro que, né, sem levar em conta aí alguns pormenores das duas partes. Mas é uma das maiores produções do homem sobre a Terra, né? Por isso que eu digo até que para a produção do computador teve que rolar aí um dedinho divino para que ele viesse a existir, né? Claro, sem descrer de toda a ciência envolvida nesse processo aí, mas crendo também que a própria ciência é uma inspiração aí de uma coisa que está muito além do que a gente entende. Você também é apaixonado por tecnologia? Você acha isso muito maneiro e você já teve aí situações na tua vida que você se viu aí tendo que dar mais valor à tecnologia do que aos processos sociais? Você é uma pessoa antissocial por causa da tecnologia? O que te encanta nesse mundo? Eu quero saber, cara. Eu quero saber. Eu abri conversa aqui, eu tô no sofá da minha casa e você tá aqui comigo, beleza? Mais um vídeo aqui que eu fiquei muito feliz de fazer. Eu amo esse formato de vlog. Cara, você não tem noção. Você não tem noção. Primeiro que é um formato leve, né? Eu não vou dizer que não dá trabalho. Dá trabalho, até um pouco mais, porque eu tenho que fazer edição, fazer cortes e tal, né? Nos vídeos de programação eu praticamente jogo ele todo para você, né? Eu sempre digo que teve até um seguidor, não sei se é seguidor, né? Um cara que viu um vídeo que ele me criticou. Ele falou, pô, você fica postando os erros que você... Eu faço questão de postar os erros que eu cometo nos vídeos para que as pessoas entendam realmente o que eu passo, né, nesse processo. Tá, tem uma outra coisa também que eu não queria deixar de falar nesse vídeo, né? Eu descobri, cara, com o tempo que para você trabalhar com o computador, você tem que ser uma pessoa que trabalha muito a sua paciência, sabe? E a tua
a tua persistência em fazer com que alguma coisa funcione. Porque desde do tempo que eu trabalhava como técnico de informática e pegava verdadeiros pepinos, sim, eu pegava computadores de pessoas, assim, computadores bem velhos, mas que eram necessários para que a pessoa tocasse a vida dela, o negócio dela. Então eu fazia questão de trabalhar naqueles computadores para que eles funcionassem. E depois com programação, sabe? Pegando ideias e projetos, tentando ali, fazendo com que projetos realmente caminhem com base na persistência, paciência ali, sabe? Determinação de fazer funcionar. A informática, ela também tem aí esse aspecto, mas, né, tem muitos outros também. Valeu por ter assistido esse vídeo, você é o cara, né? E salve, salve, mulherada do canal Bad Draw. Estamos na área sempre, fazendo com que a internet brasileira, né, que a gente... Cara, eu ainda quero fazer um vídeo falando de Matrix, tá ligado? Eu sigo em falar de Matrix. Matrix, programação, Matrix, filosofia louca de Matrix. Mas falar, bater um papo. Tu gosta de bater papo? Eu gosto de bater papo. São 6 da manhã agora, cara. Eu tô virado, vou dormir daqui a pouco. Vou acordar de tarde já, enfim. Bom pra caramba.